Quero aqui cumprimentar o Bandeiras, porque a iniciativa foi da nossa querida Alexandra Abreu, e a gente vai estar a cada 15 dias, uma semana sim, uma não, falando das empresas que estão aqui, mas mostrando que é muito mais amplo, né? É mostrar o que faz uma empresa de comunicação, o que faz. Tem empresas aqui do setor de energia limpa, tem muita coisa, tem mais de 200 vizinhos nossos aqui. E que vale a pena a gente mostrar como, isso é negócio, né? Isso acontece. Solta a vinheta de novo. Jornal da Manhã. Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras, Centro Empresarial. Muito bem, como disse a Rosana, a nossa entrevistada de estreia não poderia ser diferente. É a Bianca Celotto, diretora do grupo Quem Fala, Comunicação e Oratória. Vamos falar um pouquinho da Bianca. Você que está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Jovem Pan Sorocaba Oficial, nos nossos aplicativos e mesmo na frequência do rádio. A Bianca é formada em jornalismo com 14 anos de experiência. Ela não devia falar que é 14 anos, porque ela parece que tem 20 anos de idade. Essa experiência de 14 anos não me engana. Ganhei a segunda, hein? Tá vendo? No mercado de comunicação. Atuou como produtora, repórter, editora e apresentadora em afiliadas da Rede Globo, como a TV Tem em Sorocaba, onde apresentou e produziu reportagens para o Tem Notícias. Foi diretora de comunicação da startup O Quinto e atualmente é diretora do grupo Quem Fala e treinadora responsável. Eu queria, Bianca, que você explicasse como é que é esse trabalho que vocês fazem. As empresas cada dia mais estão precisando de comunicação, não só com o mercado, mas com seus colaboradores, com seus fornecedores. Comunicação me parece que é tudo. Não adianta você ser um bom profissional, né, tecnicamente, e não se comunicar direito. Na verdade, essa é a maior dor que vem pra gente, Kiko. As empresas estão tendo dificuldade, inclusive, de promover lideranças e de manter as lideranças, porque o principal gap, e isso tem um marco mais importante a partir da pandemia, está em relacionamento. E a mãe do relacionamento, né, o pilar base de um relacionamento é a comunicação. Então, dentro das empresas hoje, a gente atua em duas frentes, isso com as empresas e também com os nossos clientes finais, que é comunicação para relacionamento, ou seja, como eu uso a minha comunicação de uma maneira mais adequada, pensada, programada, inteligente, para melhorar esse relacionamento dentro do trabalho, para o fluxo de informação dentro de uma empresa fluir bem, para que esse fluxo de informação não gere ruídos importantes para essa empresa que depois vai ter que gerenciar essas crises. E a gente atua também no pilar da performance, que são pessoas que precisam se apresentar em público, fazer grandes reuniões, precisam fazer apresentações corporativas muito grandes, precisam falar com a imprensa, dar uma entrevista, ser entrevistado e por aí vai. Então a gente atua nessas duas frentes com uma metodologia e cursos voltados para isso. Porque não tem, na verdade, um diálogo comum para essa pessoa que dirige ou que vai ser líder de um departamento, né? Porque ela vai falar, a fala dela com o mercado é uma, a fala da imprensa é outra, a fala do colaborador com a liderança do grupo é outra, com o seu com seu cliente é outra. É multifacetado isso. Como é que você a pessoa tem que ter flexibilidade e querer, porque o que eu disse, às vezes a pessoa tem uma empresa excelente, um produto excelente, mas ela não decola porque quem não se comunica se estrumbica. Exatamente, já dizia a Chacrinha, né? O que acontece, esse é o principal ponto. Uma das coisas que a gente já inicia fazendo é essa conscientização do pensamento cristalizado. A comunicação é viva e ela tem que estar em transformação o tempo inteiro. Então, dentro de um treinamento como esse, o que a gente ajuda a pessoa a construir é um repertório comunicacional. E esse repertório é muito sair do seu alter ego, parar de comunicar com o outro da forma como você gosta, como você acha bonitinho e interessante, ou como você gostaria de ser tratado. E olhar mais para o outro, entender e aprender a observar o seu interlocutor, ou seja, e adaptar a sua linguagem às diferentes situações que você vive. Então, hoje a gente, com técnicas, e a nossa grande ferramenta é a oratória, que eu sou uma entusiasta da oratória, que é uma ferramenta extremamente milenar, que já foi considerada arte, foi sistematizada pela linguagem,
linguagem, pela filosofia e pela teoria da comunicação, e que ela dá conta de fazer esses ajustes, porque ela é também uma ferramenta que se modernizou com o tempo, se modernizou, e ela é cada vez mais pertinente, porque a oratória dá conta dos ajustes de linguagem. Agora eu ia te perguntar o seguinte, eu estou falando com a Bianca Celotto, ela é diretora do Grupo O Quem Fala, comunicação e oratória, que ela trabalha com empresas, faz trabalhos individuais, faz muita coisa nesse sentido. Engraçado, você fala uma coisa que me veio à cabeça. Às vezes a gente está falando uma coisa, achando que a pessoa está entendendo, mas a pessoa do outro lado não está entendendo nada. A maioria das vezes. Não é? Assim. Porque o que eu falo, a gente fala às vezes pra gente. Como é que essa Exato. projeção, né? Achar que as pessoas estão no limite da gente, que se a gente entendeu, se eu entendi, eu vou medir as coisas pela minha régua. E não Exato. é por aí, né? Não é porque eu não faço que o outro não vai fazer. Na comunicação não é assim. E eu Tem que sei. se despojar, né? Exato. E eu sei que é o caminho mais fácil a gente comunicar dentro da nossa caixinha. Por isso é que a gente também está vivendo tanto conflito. Eu sou uma grande entusiasta das redes sociais, acho importantíssimo esse Verdade. palco virtual que a gente tem, Verdade. mas a rede social também potencializa essa nossa falha comunicacional, essa individualidade, esse egocentrismo que a gente tem para se comunicar. A comunicação é troca. Então, quando a gente está se relacionando, vivendo em sociedade, a gente está trocando. E para trocar, eu preciso de uma via de duas mãos. As empresas na área de comunicação, você também deve dar essa orientação. Comunicação nas redes sociais, né? Ou comunicação individual de líderes, né? Que são inadequados na rede, às vezes, para o cargo que eles ocupam. Sim. E as misturas. Ele vai mostrar uma coisa que, de repente, na profissão dele não é legal para o lado profissional. Exato. A gente tem trabalhado muito com multinacionais. As multinacionais possuem políticas de conduta muito bem elaboradas. E são políticas e valores que esses colaboradores não podem extrapolar. Então, a gente também trabalha, inclusive, essas condutas em rede social. Que é assim, ó, a pergunta que eu sempre falo para um líder: a sua opinião importa em todo lugar? É que, óbvio, no seu perfil pessoal, você quer dar a sua opinião sobre as coisas, ok. Mas dentro de um contexto corporativo, dentro de uma empresa, no mundo empresarial, dentro de uma relação onde você tem um time que tem que trabalhar junto, a sua opinião importa em todas as circunstâncias? Então, é uma reflexão que a gente sempre precisa fazer. Só que, ao mesmo tempo, Kiko, isso esbarra num novo processo de humanização e individualização que a gente está vivendo dentro das empresas. Então, é uma linha tênue. Por isso que a comunicação precisa estar nessa observação constante. Eu brinco que é como beber água. Toda hora, constantemente, a gente tem que estar com isso ativo. Precisa manter uma consciência. Se a gente bota nossa comunicação no piloto automático, e aí você pode fazer isso depois das 5, 6, hora que você tira a bagagem hora que você tira o crachá, você pode fazer isso. Mais ou menos, né, Bianca? Mais ou menos, porque depende, assim, você dentro de casa também, né? De repente, você apresentava produtos na TVT aqui em Sorocaba e outras TVs também. Tudo bem, você está ali toda arrumada, dando a notícia. Daqui a pouco você vai sair numa praia com fio dental fora do tem contexto. Uma conduta. Até tem pode uma pôr conduta. porque é bonito e pode pôr o fio dental. Mas assim, tem coisas que algumas profissões exigem uma certa descrição. E se você escolheu estar naquela área, você tem que estar contido com essa necessidade de ego, de se expor, de estar na academia, põe, estar no restaurante, põe, tá, não sei o quê. Você para de viver, né? Existe, uma coisa... Enfim, é um comportamento meio coletivo agora, é uma moda social também, né, Kiko? E aí algumas pessoas precisam entender que papel ocupam. Porque depois, eu penso o seguinte, e eu até aconselho isso quando me fazem essa pergunta: você quer fazer? Beleza, mas dá conta depois. Você precisa sustentar isso depois. O que não dá é entender que vai esperar-se uma conduta sua comunicacional ou que você expressa em público. Ou falar de política também, né? Nesse país polarizado. Exato. Você tem cliente que é Bolsonaro, você tem cliente que é Lula. Todos. Então você tem que estar Exatamente. neutro. Inclusive, durante... Eu como empresária, eu como diretora de uma empresa, eu preciso saber, eu preciso de todos os clientes. Quem vota no Lula, quem vota no Bolsonaro. Tanto faz, né? Eu preciso de cliente. Então a gente também tem que ter esse equilíbrio. Talvez até os dois precisassem de uma técnica em comunicação. Precisassem, Os dois precisam. Precisavam muito. Aliás, eu fiz uma análise da oratória
oratória deles no contexto da eleição no ano passado, que é legal, tá lá no nosso YouTube, é legal ver a perspicácia qual é dos o endereço políticos. no YouTube? A gente tá em todas as redes sociais, o @oquemfala. Esse O é com H, né? tá, gente? Ó quem fala, é igualzinho a expressão que a gente usa. Ó quem fala. É daí que surgiu o nome da empresa. Aí me diz o seguinte, como é que é esse treinamento? Você grava a pessoa, é o treinamento individual, é o que mais acontece? É o treinamento ou a palestra, a mentoria dentro de empresas com um número maior de pessoas? O que mais está acontecendo nesse mercado? Estou querendo entender o seu mercado. Hoje o que é nossos carros-chefes são os cursos online. Então, hoje a gente temos alunos, mais de 2.000 alunos em todo o Brasil e em 5 países. Então, a gente hoje tem esse prazer de poder treinar a oratória e a comunicação de tanta gente, e os treinamentos que nós damos no mundo corporativo, que nós damos nas empresas, que são treinamentos que são montados a partir da necessidade da empresa. Então, ou seja, vamos se comunicar direito. Exatamente. Todo mundo, a empresa vem, traz uma demanda pra gente, a gente tem um repertório de conteúdo que a gente trabalha, conteúdo técnico para trabalhar dentro desses times. A empresa vem, traz uma dor. Bianca, eu tô com dificuldade, os líderes não estão conseguindo engajar o seu time. O que a gente vai precisar fazer? Bom, nós vamos trabalhar a comunicação assertiva, vamos trabalhar as técnicas de oratória, vamos trabalhar muito técnicas de feedback, porque é uma ferramenta super legal para engajamento, e a gente monta esse programa e vai lá e treina esse time a partir do espaço que essa empresa dá. Então, são os 2 carros-chefes. Mas, além disso, a gente tem treinamento presencial aqui em Sorocaba, que a gente tá com... Aqui no Bandeiras, né? Aqui no Bandeiras. Aqui no Bandeiras. A gente tem os treinamentos presenciais. Você mudou aqui há mais de um mês, você nunca me convidou para um café. E eu também não para você. Sabe por quê, Kiko? Porque vai lá ver a nossa sala, ainda não tá pronto, gente. Já tá trabalhando, mano. Ainda estamos montando ali, mas a gente vai fazer a recepção. Não pode ir ali, porque ainda tá muito bagunçado. Entendi. Não dá pra ir. Olha, Bianca, eu queria dizer uma coisa, assim, acho que uma experiência que você também deve ter. Gente, o lugar que mais tem problema de comunicação é a empresa de comunicação. Até porque tem muito ego, né? Eu vou te contar uma história. Por que eu comecei a trabalhar com isso? O meu primeiro curso disso eu fiz dentro da televisão. Sei. Onde eu trabalhava. Eu fiz um curso de comunicação assertiva ainda atuando na televisão. E quando eu fiz esse curso, e lá dentro das técnicas de comunicação assertiva vem oratória junto. Também trabalhava oratória. Eu falei, cara, isso aqui é demais. E aí eu lembro que eu cheguei na minha chefe na época, eu falei, a gente não faz nada disso, pelo amor de Deus. Eu escrevi um e-mail enorme e eu comentei com ela, falei, que é isso, meu Deus, a gente comete muitos erros e muitas falhas. E foi o meu start. A partir daí eu comecei a estudar, enfim, fiz minha transição de carreira, saí da TV e aí fui trabalhar com a Quem Fala. Custa caro? Vamos lá, o Kiko tá querendo melhorar a sua comunicação, ser mais assertivo na rádio, a hora que ele faz os comentários, hoje que ele vai lá pro colégio ser, ele precisa falar para um grupo de pessoas, depois para pais, depois para alunos, depois para... Cada lugar a gente está com uma máscara, né? A gente tem que estar adaptado. E essa flexibilidade também é pensada na questão de sensibilidade. Se eu estou falando com esse grupo, não fala muito, né? Todo esse tipo de coisa. Como é que isso... O que mais o trabalho da Ó Quem Fala... o que vocês são mais procurados? Qual é o maior mercado hoje que o mercado nacional está querendo? Muito performance, que é pessoas que querem performar melhor em público, ou seja, querem convencer mais, ser mais persuasivas, querem tornar-se mais atraentes para suas apresentações. Então, é o que a gente é mais procurado para fazer esse ajuste de linguagem. Então, a pessoa sair de um anonimato de postura, um anonimato de voz, um anonimato de presença. E você faz tudo com gravação aqui, né? A gente grava para a pessoa ver onde tá o erro, né? Sim, tem todo esse processo de gravação. Tem o palquinho do vexame, né, meninas? Que elas têm que ir lá na frente, faz o palquinho do vexame lá. Então, a gente passa... Sabe como é treinamento de bombeiro, treinamento de policial, que você faz uma simulação assistida de uma situação de risco? Perfeito. É a mesma coisa que a gente faz num treinamento como esse. A gente coloca a pessoa para se expor, passa por situações onde ela precisa pensar a comunicação dela, ela precisa pensar o que ela vai falar, como ela vai falar, que entonação ela vai dar para aquilo, Mas como ela vai homem ajustar. ou mais mulher?
mais homens ou mais mulheres É que bem procuram? misto, é bem misto. Os cargos de liderança ainda tem mais homem, infelizmente, mas a gente vai mudar isso. Mas quem aprendeu oratória direitinho, a mulher vai começar a virar chefe. Ah, meu amor, aí não tem pra gente, Mentoria, né? eu queria falar um pouco de mentoria. Explica para a pessoa a diferença entre coach e mentoria. Vocês fazem mentoria. A mentoria, ela é um processo onde a gente identifica dificuldades individuais. Então, o meu mentorado, a gente só mentora pessoas que estão ou se preparando para liderar ou já são líderes, tá? Na mentoria, o cara chega para mim e fala: eu tenho dificuldade de engajar a minha equipe, ou eu não tô conseguindo fazer com que a minha equipe cumpra os processos. Então, a gente mapeia essas dificuldades e aí a gente identifica. Então, você não está expressando emoção, você não está conseguindo fazer uma boa argumentação com a sua comunicação, você não está elaborando bem os seus feedbacks. A gente mapeia as dificuldades e aí treina esses gaps. É isso que a gente faz em mentoria. A gente faz uso de ferramentas do coaching corporativo também. Não esse coaching que promete que vai mudar a sua vida, tá? O coaching sistêmico corporativo, que é aquele lá da década de 70 dos Estados Unidos. O que originou tudo. Que são ferramentas de metas, ou seja, você tem que organizar, processar e atingir metas com esse seu desafio, com essa sua dificuldade para você mudar de nível com a sua comunicação. Queria saber o seguinte, eu estou falando com a Bianca Celotto, diretora do grupo Ó Quem Fala, Comunicação e Oratória. Alguém que fez o teu curso, o teu trabalho, que teve o teu trabalho, depois te falou: Bianca, nossa, foi bom pro meu trabalho, mas mudou na minha casa, melhorou a minha vida, com os meus amigos, a pessoa parece que dá o clique, né? A maioria. Os próprios alunos aqui do presencial vão trazendo esses feedbacks pra gente, é muito legal. Eles vão percebendo que isso extrapola. Todo mundo vem por causa do trabalho e leva essas coisas pra dentro de casa. Não divide, né? A pessoa é única, Não, né? Eu já tive feedback de gente falando: isso melhorou minha relação com meu filho. Então, são coisas que as pessoas entendem. Na verdade, não tem muita divisão, né, Kiko? Nós somos quem somos, né? Somos um Aqui todo. no trabalho muda um pouco a máscara, porque você pode estar mais à vontade em casa, desde a roupa que você veste, né? A gente adota uma conduta profissional ali. Mas se é isso, se você deixou o seu filho com febre em casa, a preocupação vai vir com você pro trabalho, não tem o que fazer. Então, o que eles entendem é isso, a gente aprende, e na oratória... É um sistema, né? A principal coisa da oratória é a escutatória. A primeira coisa que eles aprendem, o primeiro módulo, é de linguagem corporal. É o que você não fala. Ou seja, não é sair falando. Muito pelo contrário. É pensar muito. O silêncio é um potente... É uma fala enorme. É uma potente mensagem, o silêncio. O silêncio, na verdade, é uma grande mensagem. O silêncio é muito inteligente, dependendo da situação. Na oratória, a gente aprende a ouvir. A escutatória é o principal... O Rubem Alves tem uma frase de escutatória linda, né? Que ele fala exatamente isso. Depois procura, o Rubem Alves, escutatória. A capacidade de ouvir é maravilhosa, vale a pena a gente... Por que dentro de veículos de comunicação e onde tem muito comunicador e redações, e nós somos jornalistas, a gente sabe disso, que já trabalhamos em um monte de redação, por que tem muito? Porque tem muito falador e pouco escutador. E aí, dentro da oratória, a gente trabalha muito esse conceito. Observe antes, ouça antes, até porque você ouvir genuinamente alguém até o final te dá mais elementos para uma argumentação que seja mais coerente, para uma argumentação que você também consiga convencer mais. A gente se torna mais inteligente nesse sentido. E também tem mais o controle das situações, o que é muito legal. E eu sou uma entusiasta disso. E também é um aprendizado para mim, que sou jornalista e tendo a querer sempre ali, né, dar um pitaco de alguma coisa. Olha que legal, quer ver? Vou ler para você, depois eu vou te mandar. Escutatória, Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, diz Alberto Caeiro. Não é bastante ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver é preciso que a cabeça esteja vazia, né? Não é bastante
Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro tem. O outro diz sem logo dar um palpite melhor. Se misturar o que ele diz com aquilo que a gente também fala. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansa consideração. É preciso ser completado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. E tem um velho amigo Jovelino que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me da sua experiência com os índios, reunindo os participantes. Ninguém fala. Há um longo silêncio. Vejam a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas, todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala, curto, todos ouvem, termina a fala, novo silêncio. Não é? Tá vendo? A gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então a proporção já diz muita coisa. Com certeza. Mas até porque a gente até não entende muito bem o conceito do diálogo, que a gente gosta do monólogo em dupla, onde só eu falo, o outro concorda com o que eu digo. E o diálogo é, de fato, uma troca. A comunicação, eu sou tão entusiasta disso por isso, porque na verdade eu entendo que nós estamos fazendo um serviço para a sociedade. Claro. Porque eu acho interessantíssimo o que aconteceu, eu acho interessantíssimo que todo mundo possa ocupar um espaço de fala hoje, e isso precisava acontecer, até porque os espaços de fala eram ocupados só por uma casta ali da alta sociedade, mas a gente perdeu a mão em muita coisa, então é por isso que vamos dar um passo para trás e olhar. Nas redes sociais, Bianca, eu tenho estado assustado. Vamos olhar aqui para nossa... com às vezes um comentário de pessoas que não têm profundidade num assunto e parecem mestres, doutores numa violência, numa agressividade. Embora a gente se comunique mais, as redes sociais se tornaram um campo de batalha, Sim, de fake news, de coisas muito difíceis. E eu acho que aí também agrega o trabalho que vocês realizam de comunicação na Ó Quem Fala, comunicação e oratória, né? É por isso que a gente está atuando principalmente hoje no campo empresarial. As empresas sofrem muito com isso, se perde dinheiro. Tem pesquisas que mostram, tem um núcleo dentro da USP que chama de empresas humanizadas e que já quantificou o prejuízo que se dá só com crises pessoais, e isso tende a aumentar. Por conta do uso da tecnologia, nós estamos ficando cada vez mais individuais. A solitude vai tirando da gente essa capacidade de comunicação, e é por isso que é uma coisa que a gente está tendo que retreinar. Muita gente fala, mas eu já sei falar, se eu não tenho nenhum problema cognitivo, eu consigo me comunicar. Será? O que a gente pensa será que você pensa de forma inteligente a forma como você aborda uma pessoa? A atenção, a escuta, como Rubens Alves diz, é uma das coisas mais nobres que a gente tem. Você dar atenção genuína a alguém é uma nobreza que nós não temos mais, porque hoje, quando a gente tá com alguém, a gente tá o tempo todo no celular, a gente tá distraído com outros estímulos. Estamos perdendo coisas essenciais. Tá, né? E assim, essas críticas são, eu estou criticando a tecnologia. Absolutamente, eu sou uma entusiasta da tecnologia e sou uma pessoa que gosto da modernidade. Claro. O que acontece nós precisamos dessas coisas para trabalhar, precisamos dessas coisas para performar, para render. A gente vive num país capitalista, num mundo capitalista. Então nós vamos precisar dessa ferramenta para atuar em sociedade, a menos que a gente vá viver numa ilha deserta. Que não vai. No mais, vamos precisar, não vai ter jeito. Você vai ter que lidar com gente, para lidar com gente precisa de comunicação. É caro. Esse serviço que a gente procura no mercado, que você também faz, é um serviço caro? É caro. Não, a gente tem. Você falou que é caro, agora justifica. É caro o que você perde de oportunidade. É caro o que você deixa de ganhar com a sua ineficiência comunicacional. É caro o quanto de coisa você deixa passar na sua vida. Agora, no portfólio da Ó Quem Fala tem
formas de você treinar e se aperfeiçoar de vários preços. Então, assim, tem do curso online, que tem um ticket super acessível, até uma mentoria, que sim, é um produto mais VIP, é um produto muito direcionado, em que você faz um investimento maior, com certeza. Mas aí é sempre pensar. Aquela história, se você pegar um CEO de uma empresa que ganha milhões, justifica-se, obviamente, por fazer um curso individual, que você às vezes tem que ir lá, custa mais caro. Para ele vai ser barato. Até que vai ser barato, é isso aí que é. Provavelmente será o mais barato. Porque o tipo de consequência com a qual ele tem que lidar é tão cara, se ele não gerenciar bem a comunicação. O prejuízo que ele tem disso tem um valor tão alto que para ele é barato. Incalculável muitas vezes. Para ele é barato. Mas para todos nós, isso deveria... nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, oratória se ensina no ensino fundamental. Gostoso fazer uma aula com uma professora bonita como você, eu acho que devia ter desconto, a gente devia pagar mais. É que você não viu Dani Amorim ainda, pelo amor de Deus. Pois é, mulheres bonitas. Olha, foi um imenso prazer estar falando com você, lançando esse quadro que o Bandeiras está nos patrocinando, para poder mostrar, porque assim, não, mas a empresa, claro, tudo que a gente está falando aqui vai ter olhar que pode atender você que ouve a Jovem Pan, empresário, pessoa física, e entender o que está acontecendo no mercado. É essa a proposta. As empresas têm muito a falar com a gente. Tem energia aqui, a eólica, tem uma empresa que faz manutenção de pás eólicas do nosso querido Diogo. Tem muita gente interessante, coisas inusitadas que você não pensa que existem, mas elas estão só para a gente mostrar aqui no Bandeiras. Agora imagina fora do Bandeiras quanta gente que depois a gente também vai estar incluindo, explicando o que as pessoas estão fazendo para esse mundo que mudou. Não adianta você pensar que não mudou. Ou você vai se tirar as nádegas da cadeira, ou vai parar, a tua empresa vai ficar desatualizada e você vai não ter clientes e fechar a longo prazo. Não adianta. Se você não se adaptou ainda a essas mudanças sociais, e não se atentou às soft skills ainda, que o mercado está pedindo, vai ali, tá à beira da... O que é soft skills? Soft skill, vamos traduzir. Quando o que é a faculdade, o curso técnico, o que eles fazem pra gente? Eles nos ensinam processos, coisas técnicas, certo? Ensinam a gente a mexer em softwares, mexer em produtos, fazer ali, exercer uma profissão. A soft skill, que é um termo importado ali dos Estados Unidos, são as habilidades comportamentais, aquelas que nenhuma faculdade te ensina. É cognitivo mesmo. Exato, né? É aquilo que você vai ter que buscar fora da faculdade, e que hoje, ainda bem, o mercado de cursos livres é espetacular. Então tem muita coisa legal no mercado que pode te ensinar e te trazer uma bagagem super legal para você atuar e aí conquistar suas metas profissionais. Seus caminhos. Bianca, qual é o endereço que a gente pode ver esse trabalho de já realizado, modelos daquilo que vocês fazem, para quem nos ouve poder acessar no Ó Quem Fala, O com H. Isso, vamos lá. Nós estamos aqui no Centro Empresarial Bandeiras, que é espetacular. Então, assim, reitero o que você acabou de falar, aqui é um lugar muito legal. Obrigado, Alexandra, por patrocinar esse espaço. Muito legal esse espaço. A gente tem aqui, a gente usa a sala de treinamentos do espaço, que é muito confortável, muito legal para receber nossos alunos. Não cobro nada, vamos fazer a Alexandra vai ficar nervosa, você pode usar. Mas a coisa da gente bater aqui, ó. Bate a porta e entra lá, usa. Então, assim, tá todo mundo convidado. Estamos arrumando a casa, porque a gente se mudou recentemente, mas já vocês podem vir pro café. Mas nós estamos em todas as redes sociais. Nosso canal no YouTube, você dá uma maratonada no final de semana, você sai de lá, ó, tinindo. Tem uma universidade de maravilhoso. Assuntos. E tem a Universidade Ó Quem Fala, que é onde tem os nossos cursos online. Então, nós estamos no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, tudo com @ Ó Quem Fala, tá? E o nosso acento H. É OH Quem Fala, tudo junto, tá? E o nosso site é oquemfala.com.br. Nosso telefone de contato, nosso WhatsApp é o 99183-4726. É para falar direto com nossos consultores comerciais. A Larissa tá lá. Olha, a gente tá fazendo esse conteúdo, né? A gente colocou os contatos da Ó Quem Fala, comunicação e oratória, porque a gente, na verdade, muito mais do que necessariamente seja um contato, um comercial, não é mostrar para você que existe esse tipo de serviço, que você precisa estar atualizado e que você precisa se comunicar bem. Não tem como não se comunicar bem na sua casa, no seu trabalho, para o seu cliente, na sua relação social. Há necessidade de você ter esta noção, e muito mais do que falar, saber ouvir.
Beijo, obrigado, Bianca. Obrigada, a gente te espera gente. logo mais aqui para falar um pouco mais. Só me convidar, amava nossa fazer assessora rádio, de gente, comunicação. pelo amor de Deus, se Tá me bom? chamar aqui, a gente conversa faz aqui, ó. Fica ótimo, aqui. obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada Obrigado. a todos, uma ótima semana. Para você Beijão, também. Kiko, valeu. Tchau, beijo.